Bom, meu nome é Álvaro Luiz Gomes, tá? Eu nasci no dia 22 de março de 1966, em São Paulo, então sou um paulistano, na verdade. Os meus pais se chamavam Aparecido Moreno Gomes, meu pai, e minha mãe, Irene da Silva Gomes. Minha mãe sempre foi dona de casa, e meu pai, ele teve várias profissões. Ele trabalhou em banco, trabalhou em bar e trabalhou também em conserto de máquinas de lavar, que foi inclusive a última coisa que ele estava fazendo. Meus bisavós vieram da Espanha, mas meus avós maternos do Brasil mesmo, eu nunca soube exatamente, mas possivelmente de Minas. Minha irmã, que gosta dessa coisa de árvore genealógica, ela pesquisou um pouco mais, mas eu realmente não sei assim, de um passado muito distante da minha família. Tenho duas irmãs, sim, as duas são professoras, inclusive. Uma infância tranquila, eu realmente morava ali perto de Interlagos, né? E eu mudava bastante de casa porque meu pai, ele trabalhava no banco e o banco tinha essa coisa de transferi-lo, né? Então morei em vários lugares, vários bairros diferentes. Mas foi uma infância bem rica, assim. Embora com muitas mudanças, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que se tornaram meus amigos, consegui construir boas amizades. Já na infância, também eu sempre me interessei por coisas assim da ciência. Sempre fui meio nerd. E meus pais sempre me incentivaram muito. Então isso foi bem legal, mano. São coisas que eu me lembro bastante da minha infância, foram isso. Eu gostava de fazer experimentos, mas, bom, não era a minha única brincadeira. Eu gostava muito de coisas de montar, sabe? Construir coisas. Era um Lego, mas era mais apropriado para aquela época, né? Não é como os Legos de hoje. Então, mais os bloquinhos que você ia construindo. Isso era a minha principal diversão. Mas também com os amigos, gostava de jogar bola, uma infância normal. Futebol de botão, colecionava coisas, sempre colecionei muitas coisas. Selo, por exemplo, moeda, tampinha de garrafa, de tudo. Bom, eu sempre fui bom aluno, mas na primeira série eu estudei em colégios públicos, até a 8ª série, na época era a 8ª série. E depois, quando eu fui para o colégio, aí eu estudei num colégio particular, na verdade, os 2 primeiros anos do colégio, num colégio adventista, que ficava ali no Capão Redondo, acho que fica ainda. E o último ano num colégio em Santo Amaro, colégio paralelo. Sempre química. Ou seja, quando eu comecei o colégio, eu já comecei com o objetivo de me tornar um profissional de química, na verdade, assim, porque o colégio oferecia química. Só que quando eu estava no 3º ano, eu deveria fazer o 4º ano do técnico. E eu já passei na faculdade. Então comecei a faculdade de química e não consegui fazer o 4º ano do colégio. Então não me formei em técnico em química. Mas já entrei na faculdade e aí já emendei tudo, né? Eu sempre fui ligado em ciências, sempre, desde a infância eu queria ser um cientista. A gente tem aqueles ideais, né? E, inclusive, a primeira vez que eu prestei vestibular, eu prestei para física. Então, a minha ideia era até ser um físico, inicialmente. Mas, quando eu estava no último ano, eu lembro que eu estava, assim, no portão da minha casa e passou um rapaz que era namorado de uma vizinha. Eu nem sei o nome dele, né? Nunca mais vi esse rapaz. E ele me cumprimentou e falou: "E Álvaro, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem." E aí, prestou o vestibular? Ah, prestei. Você prestou para quê? Física. Aí ele falou: "Física? Mas uma coisa meio estranha. Você quer física mesmo? Por que você não pensa em outras coisas?" "Ah, eu quero ser um cientista, né?" Aí ele falou assim, ó, pense em química, por exemplo. Química é uma coisa que você pode dar aula como um físico, ser pesquisador como um físico, mas você também pode trabalhar em empresas, e tem muito mais empresas que trabalham com química do que física. Ah, uma boa ideia, interessante, vou pensar nisso. E é incrível como algumas pessoas mudam sua vida com uma simples conversa rápida e depois você nunca mais vê essas pessoas, entendeu? E ela teve um impacto fundamental na sua vida. Gostaria de encontrar de novo essa pessoa e falar: olha, o comentário que você fez mudou minha vida. Eu prestei para química e foi minha vida.
Até hoje eu sou um químico, né? Consegui passar na FUVEST e estudei na Universidade de São Paulo. Bom, a faculdade, ela foi bem desafiadora para mim, porque, como eu comentei com você, sempre fui bom aluno. Na faculdade, eu vi que não bastava ser bom aluno, sabe? Como no meu conceito de bom aluno, só prestar atenção na aula, dar uma última lida na matéria e ir lá e fazer a prova. Não, eu vi que a faculdade exigiu muito. Eu tive que realmente rever algumas posturas, começar a me organizar melhor. Isso também contribuiu bastante com o meu processo de maturidade, né? Eu vi que eu tive que rever até, assim, qual que era o meu foco mesmo. Porque às vezes você chega na faculdade e você pensa, você tem muitas opções. Eu quero contribuir aqui com o centro acadêmico, quero ir para o lado de esportes, mas aí você vê que se você não se concentrar no que você precisa, você não vai ter dificuldades. Eu realmente tive dificuldades na faculdade, né? No primeiro ano cheguei a reprovar algumas matérias, coisas que nunca tinha me acontecido. Então imagina como isso me deu uma chacoalhada. Então hoje eu sou bastante grato por alguns colegas de faculdade que me ajudaram muito. Então eu hoje olho para trás e vejo isso como um processo de amadurecimento, assim. É aquela história, né? Você tem que se juntar aos bons também para conseguir ser uma pessoa melhor. Então isso foi um grande aprendizado, assim, para mim na época. Era integrar o curso. Olha, no começo só estudava. Nos 2 últimos anos eu consegui arrumar tempo para fazer estágio, então fiz estágio na faculdade mesmo, na área de Química de Produtos Naturais. Já fazia extratos de plantas e pesquisava para que serviam aqueles extratos. Também arrumei tempo para dar aula, então à noite já dava aula. Meu dia era bem complexo porque eu acordava bem cedo, pegava ônibus, depois pegava trem, chegava na faculdade, depois na volta o mesmo caminho, depois ainda consegui dar aula, que foi bem legal também. Eu dava aula em colégios da região ali, no bairro onde eu morava. Pelo que eu me lembro, acho que não teve nenhum período onde eu consegui fazer estágio e dar aula ao mesmo tempo. E no último ano da faculdade eu também consegui fazer estágio numa empresa que foi a da Alquímica. E hoje eu estou na da Alquímica novamente. O mundo realmente dá volta. E os primeiros 6 meses foram na área de marketing e os outros 6 meses, porque foi 1 ano de estágio, foram na área de analítica, aí laboratório mesmo, química analítica. Comecei a aprender a trabalhar nos equipamentos, aí foi bem legal. Melhor que marketing. Até porque na área de marketing, na época, não tinha muitos recursos como tem hoje, né? Então hoje você tem bancos de dados na internet. Na época a gente não tinha muito isso. Não fui contratado na Alquímica, mas logo em seguida arrumei um estágio na Biogalênica Ciba-Geigy. Eu gostava da área de produtos naturais, que eu tinha feito estágio. Na verdade, o que estava acontecendo era assim, que tudo que eu estava vendo na época eu estava gostando. Eu acho que quando eu estava me formando, eu estava bem atraído pela área de bioquímica. Bioquímica me impressionou muito, porque é a química aplicada à vida. E você começa a ver que a química é a linguagem da vida. E como que funciona tudo no nosso corpo, sabe? Desde a digestão de um alimento, até a transmissão de um pensamento, são todos fenômenos químicos. Então, ainda tinha essa coisa dos produtos naturais, que eu tinha estudado também. Meu primeiro emprego foi numa empresa farmacêutica, mas eu trabalhava no laboratório de analítica, análises químicas. Fiquei pouco tempo, mas depois já fui para uma empresa cosmética, já fui para Procter & Gamble. E aí também na área de analítica. Mas foi bem legal também, porque eu aprendi muita coisa e me lembro de que o primeiro shampoo 2 em 1 que foi lançado foi analisado por mim. E foi a 1h da manhã, mais ou menos, que ele saiu. Então, eu lembro que foi tipo assim, o nascimento de uma criança, sabe? Toda a empresa mobilizada. Álvaro, você pode ficar para analisar aí? Acho que a gente vai atrasar, vai demorar para sair. Mas eu saí às 10 da noite. Vai atrasar um pouco mais, você pode ficar um pouco mais? Não, claro, estamos aí. Saiu 1 e pouco da manhã. Analisamos, deu tudo bem, aprovado. E beleza, aí continua a produção. E eu lembro que eu até guardei uma amostrinha do produto durante vários anos num frasquinho. Imagino. E alguns anos depois, aí fui convidado para desenvolvimento. Não na Procter & Gamble, numa outra empresa. Aí fui para a Davene, trabalhei na área de desenvolvimento. Foi quando comecei realmente a
a desenvolver formulações cosméticas. E foi bem interessante, porque eu não tinha muita experiência no desenvolvimento, mas uma das primeiras coisas que me colocaram para fazer lá foi resolver problemas. Tinha alguns produtos que estavam parados porque tinham sido reprovados. Então, por exemplo, um condicionador que tinha sido reprovado porque estava com a viscosidade baixa. E eu não fazia ideia de como aumentar a viscosidade de um condicionador. Eu era novo no setor, então o que eu fazia? Eu olhava para a fórmula de um condicionador, falava, nossa, tem um monte de matéria-prima da Croda, por exemplo. Vou ligar para a Croda. Sim. Ligamos para a Croda. E assim, até hoje eu me lembro de todos os profissionais que me deram esse suporte, né? Não só a Croda, mas a Aquatec, né? Dow Corning, muitos. Eu poderia falar vários aqui, mas todos esses profissionais me deram todo o suporte. Aprendi com eles, né? Então fui aprendendo outras coisas, o que é a função de cada componente na formulação, o que ele faz, né? E depois não só a função de cada componente na formulação, mas a função de cada ingrediente na sua pele, no seu cabelo. Aí um novo mundo começou a se abrir, exatamente. E gostei muito também. E foram aí mais 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando na Daveni. Até que veio um convite para que eu trabalhasse na Paiô. Então, na Paiô, já queria uma pessoa mais experiente. Lá, eu comecei como profissional de desenvolvimento sênior e depois de uns 2 anos, fui promovido para coordenador de laboratório. Então, na Paiô, aí também começou a se ampliar mais ainda o leque de conhecimentos e necessidades, né? Porque, por exemplo, na Paiô tinha a parte de maquiagens. Já tinha que ver a questão da coloração, né? Não só a coloração no produto, mas também o que acontece na pele e também a parte de fazer formulações com pigmentos. Aí você tem a parte de emulsões, mas também a parte de dispersões com pigmentos. Então isso foi bem desafiador no começo, mas aí a gente também conseguiu bons resultados. E uma coisa legal da Paiô foi na Paiô que eu comecei a me aprofundar mais na parte de pesquisa mesmo e fazer coisas realmente mais inovadoras. E na Paiô, uma coisa bem legal foi que o meu chefe, que na época era o Antônio Celso da Silva, ele foi a pessoa que me empurrou assim e falou, quero fazer de você um pesquisador. E como que foi assim? Eu estava trabalhando no laboratório um dia, ele chegou com uma revista, acho que era uma revista Cosméticos and Toiletries. Ele falou assim, Álvaro, tá abertas as inscrições aqui para colocar trabalhos no Congresso Brasileiro. E eu falei, mas você quer que a gente coloque um trabalho no Congresso Brasileiro? Eu falei, eu acho que a gente tem condição de colocar um trabalho no Congresso Brasileiro, por que não? Tá bom, vou pensar. Vou pensar e já te falo. Aí fiquei com aquilo na cabeça. E agora? O que eu faço? Meu chefe me colocou um desafio de colocar um trabalho no Congresso Brasileiro. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha nem pensado nisso. E na época eu estava pesquisando muito sobre a interação de novos ingredientes. Na época era bem novo, né? Alfa-hidroxiácidos, vitamina A, ceramidas. O que esses materiais fazem? Eu estava pesquisando muito isso. E a gente estava realmente até desenvolvendo um produto novo com a combinação de todos esses materiais aí, nos ingredientes. Eu cheguei para o Celso e falei, olha Celso, a gente tem um estudo bem aprofundado aqui, que a gente pode apresentar, mas a gente não conseguiu fazer nenhum trabalho experimental ainda. Mas ele falou assim, não, pega o que você tem e submete. E nós submetemos, e até nosso trabalho foi aceito. E era um congresso brasileiro, sei lá, a gente sempre considerou bastante importante, e foi aceito para apresentação oral. E foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação oral num congresso. E, bom, foi bem desafiador para mim, mas fiz a apresentação e eu senti que houve um bom retorno, sabe? Várias pessoas vieram me elogiar. E até na época eu lembro que o Emílio Cury chegou para mim e falou, muito interessante o seu trabalho, hein? Gostei. Lembro dele.
Vindo dele, eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho que por aí, gostei disso. Vou continuar. E fomos continuando aí. Em 97, aí a gente já fez um trabalho mais completo, um trabalho sobre desenvolvimento de emulsões com pigmentos, a parte de maquiagem, e ganhamos uma menção honrosa. Nossa, tudo isso foi melhorando, né? Em 99, outra vez participamos do congresso, aí fizemos um trabalho sobre o estudo da pele, oleosidade e como alguns cosméticos podiam mudar a pele, né, em termos de distribuição de oleosidade, distribuição de hidratação. E fizemos um estudo com 97 voluntários e nesse ano a gente foi agraciado aí com o 2º lugar do congresso. Isso tudo porque meu chefe na época me desafiou e me abriu portas, né? Achei que também ele deu todo o apoio, né? No fim de 98 comecei na Dow Corning, recebi um convite da Dow Corning, serviços técnicos para formuladores de cosméticos, dentro da área cosmética. Então aí a ideia era usar o expertise que eu havia desenvolvido para ajudar os outros formuladores. Então foi bem interessante, porque aí eu comecei já a ter contato com outros formuladores de cosméticos, e aí com uma outra visão já, né? Como os materiais da Dow Corning poderiam ajudá-los nos seus desenvolvimentos. Agora agora em setembro desse ano vai fazer 19 anos. Uma coisa legal que aconteceu na Paiô também, antes talvez de explorar essa coisa da Dow Corning, né, mas eu recebia muitos convites para atuar como um profissional orientador, assim, em termos de dar cursos para outros profissionais. Então recebi convites do Senac, da Racine. Fazia, sim. A Paiô me permitia que eu ministrasse cursos de maneira geral, né? E especificamente no Senac também fui convidado para escrever um livro. E foi bem desafiador porque era um livro sobre cabelo. O nome do livro é O Uso da Tecnologia Cosmética no Trabalho do Profissional Cabeleireiro. Então, eu achei muito interessante porque na Paiô, o forte da Paiô era a pele, né? O tratamento da pele. E eu estava bem aprofundado ali nas minhas pesquisas sobre pele. Mas surgiu esse convite do Senac e eu falei, não, agora eu vou usar isso para estudar o cabelo, eu quero estudar o cabelo. E coisas que eu não estava estudando antes, por exemplo, o tratamento químico. O que é o tratamento químico de um cabelo, né? Então eu tive que estudar tudo isso para poder fazer o livro. Aí esse livro foi editado em 99, primeira edição, e hoje já está na 5ª edição. Então continua sendo um livro que é usado para orientar os profissionais que estão em formação, profissionais cabeleireiros. E o que aconteceu foi também que eu tive que adaptar a linguagem, porque eu não poderia usar uma linguagem muito técnica, tinha que ser uma linguagem mais apropriada para os cabeleireiros. E também foi bem desafiador para mim. E até hoje eu acho que isso me ajudou muito também, porque depois nas minhas palestras eu sempre procuro usar uma linguagem bem acessível a todos. E também uma coisa que eu aprendi é sempre tentar adaptar a linguagem ao público. Não dá para você usar a mesma linguagem em todas as situações. Então você tem que fazer esses ajustes. Que hoje eu tô casado novamente, tá? Sueli, ela é da área também e trabalha na Dow também. Eu tenho uma filha, mas não é com ela. A minha filha hoje tem 27 anos, se chama Mariana. E eu tenho uma enteada, que é filha da Sueli, que se chama Rafaela. Mariana é filha da minha primeira esposa. Então, na Dow Corning, fui um profissional que sempre atuou nessa área de assistência técnica aos formuladores. Então foi desde 98 a 2012, foram aí uns 14 anos atuando nessa área, né? E nessa área eu ganhei alguns prêmios dentro da empresa também. São os prêmios dos profissionais de assistência técnica. Então pelo menos durante 3 anos eu ganhei um prêmio entre os melhores profissionais de assistência técnica
da empresa. E uma coisa que eu acho que foi uma contribuição que eu me orgulho bastante foi ter levado a Dow Corning a patrocinar um prêmio, que é o Prêmio de Inovação Sustentável com Silicones. Eu e minha chefe na época, nós idealizamos o prêmio, era a Maria Luísa Fulgueira. A ideia da Maria Luísa é que a gente pudesse fomentar a inovação dentro da área cosmética, mas que essa inovação também levasse os profissionais a olharem para os materiais da empresa, que são silicones. Né? De várias opções que a gente levantou, eu falei, Maria Luísa, uma coisa legal que a gente poderia fazer é fazer um prêmio e entregar para os profissionais que possam conectar inovação, sustentabilidade e o uso dos materiais silicones. Ela falou, não, eu gostei da ideia, desenvolve aí e a gente pode implementar. Então desenvolvemos como seriam os critérios, as premiações, quem avaliaria, como seria isso. Entreguei para ela, falou, não, aprovado, vamos começar. 2009 nós demos o primeiro prêmio e esses prêmios sempre foram dados nos congressos latino-americanos dos Colamix, exatamente. O primeiro foi em 2009, o último foi em 2015. Parece que só em 2017 que nós paramos com esse prêmio. Esse ano não entregamos o prêmio, porque por causa da reestruturação da Dow Corning sendo comprada pela Dow Química. E ficamos bastante contentes com os resultados, porque a gente conseguiu dar essa premiação para profissionais bem dedicados e com estudos bem promissores, bem interessantes, e a gente acha que realmente o uso do silicone ele conseguiu ser elevado aí de patamar. E durante alguns anos, quando você procurava no Google cosmetologia e sustentabilidade, usava essas duas palavras, o primeiro link do Google era o prêmio de inovação sustentável com silicones oferecido pela Dow Corning nos congressos de cosmetologia. Então a gente ficou bastante contente aí com essa conquista. Na Dow Corning você tem vários níveis de profissional de assistência técnica, tá? Que são os níveis internos. Então eu fui subindo alguns níveis. Chegou um momento que eu gerenciei toda a parte de técnico da Dow Corning para a indústria cosmética, ok? Mas depois houve uma reestruturação e aí todos os segmentos foram unificados numa única gerência. Então, juntou construção com petróleo, com recobrimento de superfícies, com cosmética. Então, foi unificada essa gerência. Então, eu continuei apenas na área de cosméticos. Isso foi mais ou menos em 2012. E nessa mesma área, com essa unificação, eu comecei a dar suporte em outras áreas também. Então, além da área de cosmetologia ou de cosméticos, né, eu fui convidado também para participar de um projeto na área de petróleo e gás. E esse convite se deu porque existia a ideia de se fazer um novo aditivo para petróleo e gás, para o petróleo, para a extração do petróleo. E esse aditivo era um aditivo que já era usado em cosméticos. Na verdade, existe um relacionamento mais intenso até do que a gente pensa entre o que é usado em cosméticos e o que é usado em construção, tintas, petróleo, etc. E eu era visto como um especialista nesse tipo de material, que na verdade era uma emulsão. E eles falaram, precisamos de você para nos ajudar nesse projeto. Eu comecei a ajudar nesse projeto e comecei a me envolver mais na área de petróleo e gás. E a partir de 2015, eu praticamente migrei para a área de petróleo e gás e fiquei exclusivamente na área de petróleo e gás. Mas isso tudo devido a todos os conhecimentos que eu fui adquirindo na área de cosmetologia. E nesse período também, a Dow Corning sempre foi uma grande contribuidora da Associação Brasileira de Cosmetologia. E eu era o profissional na verdade eu era um dos profissionais que estava conectado às atividades da associação. E não era o único, na verdade a Tânia, né? Tânia Dias também era uma delas. E com a saída da Tânia, o pessoal da Dow Corning falou, Álvaro, você é a pessoa que vai estabelecer o nosso vínculo com a associação. Queremos que você ajude aí na associação. E eu comecei a participar mais ativamente da associação também. Bom, também isso foi uma coisa um pouco natural. Eu ia para as reuniões, recebi convites para auxiliar na avaliação de posters, na avaliação de trabalhos científicos, né, nos congressos. E até que em 2014, na gestão do João Hansen,
ele chegou para mim e falou: Álvaro, precisamos de você agora para auxiliar na coordenação científica do congresso. Ok, vamos lá, então, não sei como fazer isso, mas mais um desafio, vamos aprender. E aí fomos aprendendo, né? Então em 2014 fui o coordenador científico do congresso, o que aconteceu novamente em 2015. Então durante os 2 anos eu fui o coordenador científico. Isso foi bem interessante, porque aí parte do meu trabalho era convidar os profissionais, né? Que iam ser os palestrantes magistrais, e esses profissionais estão em todo o mundo, né? Então eu entrava em contato com principais profissionais que colocaram os trabalhos mais atuais e mais impactantes da área de cosmetologia. E não era só Brasil, era o mundo. Agora tinha que pensar globalmente. Então foi bem legal, porque eu entrei em contato com todos esses profissionais e os temas também foram muito legais, né? Em 2014 o tema foi a parte de uso do testes alternativos a animais. Então, além dos profissionais da cosmetologia clássica, também busquei profissionais que estavam envolvidos com a área de testes alternativos em animais. Em 2015 foi bastante área de empreendedorismo, né, de inovação dentro da cosmetologia. Então também busquei profissionais conectados com essas áreas na América Latina, no Brasil, que nós temos profissionais no Brasil excelentes. Não deixam nada a dever para qualquer outro profissional do mundo, e esses profissionais atenderam nosso chamado, participaram do congresso. Então eu me senti bastante recompensado. E o congresso, não só com a ajuda da parte científica, mas com todo o grupo que organizou o congresso, tanto em 2014 como em 2015, foram super bem sucedidos, né? Então também foi uma contribuição para a equipe que eu me orgulho bastante aí, durante esses 2 anos aí com a associação. Infelizmente, depois de 2015 eu não consegui contribuir muito mais, né? Porque aí fui puxado aí com mais com mais veemência aí para a área de petróleo e gás, que é onde eu estou hoje. Um novo desafio. Bom, uma coisa interessante de um profissional, um químico, um pesquisador, um cientista, hoje eu olho para mim quando era criança e eu queria ser cientista, e hoje eu me sinto um deles, né? Eu acho que eu consegui chegar lá, então fico bastante contente aí por todos os profissionais que, não só profissionais, mas por todos que me ajudaram, né? Meus pais que me ajudaram, deram todo o apoio, né? E depois aquele rapaz que me conversou comigo na rua e falou: por que você não faz química? E depois os profissionais que hoje são profissionais, mas na época os estudantes que me ajudaram na faculdade, os chefes que eu tive, né? Que me abriram e me empurraram para os desafios, né? Me tiraram da zona de conforto, né? A gente não pode ficar muito tempo na zona de conforto. E hoje estou num novo desafio. Então, dentro dessa estrutura, me sinto contribuindo também, mas me sinto ao mesmo tempo nesse desafio de aprender tudo sobre essa nova estrutura e como eu posso contribuir agora nessa nova estrutura e nesse novo segmento. No meu tempo livre, eu gosto muito de ler, mas eu gasto muito do meu tempo livre, eu tomo muito do meu tempo cuidando dos meus cachorrinhos. Eu tenho 3 cachorros, mas eu passei com eles todos os dias, 2 vezes ao dia. Brinco com eles, dou atenção. Quem tem cachorro sabe, você tem que se dedicar, né? Já chego em casa, já preparo o alimento deles, né? Já dou uma atenção para eles ali, né? Antes de sair já passeio, quando eu chego em casa depois vou passear também. Terapia. É a minha terapia. E eles, nossa, são uma fonte de alegria, né? É bem recompensador todo o tempo que eu passo com eles. Mas eu gosto muito de ler, eu escrevia muito, cheguei a escrever poesia. Não escrevia só coisas técnicas, escrevia bastante coisa técnica, escrevi livro, muitos artigos em revistas, né? Alguns artigos aqui na Cosmetics and Toiletries e alguns na edição em inglês também, não só na edição em português. Escrevia muito poesia, então cheguei a editar um livro que
que ficou disponível na internet um tempo. Depois eu elaborei todo um material, eu tinha um projeto de editar mais uns livros, até nessa área de poesia, mas ainda não consegui concretizar isso, até porque esses últimos anos exigiram bastante dedicação na área técnica para mim, e eu não consegui parar, mas de vez em quando ainda escrevo algumas coisas, ainda tenho que escrever algumas coisas, né? Então estamos aí nessa área também. Então, leitura, escrita. Gosto de ver filmes, adoro ver filmes. Eu sou uma pessoa que vejo um filme, ou no cinema, ou na Netflix, televisão, sei lá. E depois eu vou na internet procurar a história do filme, se foi baseado em fatos reais. Pesquisador. Um pesquisador, o que era real, sabe? As críticas sobre o filme, principalmente um filme que eu gosto muito, eu vou lá ouvir as críticas. E aí, dependendo da crítica, a pessoa fala, olha, aquela cena que... Aí eu, nossa, essa cena eu não vi direito. Vou lá e assisto o filme de novo, sabe? Só pra ver aquela cena de novo. Então... O pesquisador minuciou. Eu gosto dessa coisa de detalhes, sem dúvida, isso eu curto. A minha filha é uma comunicadora social. Apesar de ter incentivado muito ela aí na área de ciências, ela foi mais para essa área de cinema. Então hoje eu fico pensando se eu não deveria ter levado ela mais para feiras de ciências do que para o cinema. Mas hoje eu vejo que ela está contente no que ela faz, ela gosta bastante. Então isso é importante, né? É que as pessoas sejam felizes. Bom, como balanço do meu momento atual, eu sinto que eu ainda posso contribuir muito para a área que eu tô hoje, que é um pouco diferente da área cosmética. Me sinto no processo de aprendizagem contínua ainda, estou aprendendo. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo para minha filha, que a gente nunca para, né? Fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz MBA, mestrado, tudo, mas ainda onde eu aprendo muito também na área profissional, na minha profissão. E a gente nunca para de aprender, né? Mas eu sinto que sou muito grato por tudo que aconteceu comigo no passado, assim, na minha vida profissional, acadêmica, mesmo pessoal, assim, eu vejo que encontrei pessoas muito boas, que me ajudaram muito. Me sinto bastante contente pelas realizações que eu consegui, ou realizações em equipe que eu estive envolvido. Então essa combinação de coisas, assim, é muito gratificante para mim como profissional, né? Ao mesmo tempo que eu me sinto contribuindo ainda, e me sinto importante ainda no contexto do meu trabalho, sinto que contribuí bastante, que fui importante em vários outros aspectos. E o futuro, lógico que eu me vejo como um profissional que vai contribuir com essa nova geração, passando um pouco das experiências que eu tive, do que eu consegui aprender para esse pessoal aí, porque eles é que vão construir a nova fase, né? O futuro da cosmetologia, o futuro das pesquisas em petróleo e gás, o futuro da inovação, sustentabilidade. Então, o que eu puder passar para eles é o que eu gostaria de fazer. Então eu penso, quem sabe, ainda me envolver um pouco mais nessa parte de acadêmica, de dar aulas, por exemplo. Eu tenho mestrado, eu poderia dar aula numa universidade ainda. Então tudo isso eu vejo como portas que eu posso, quem sabe, abrir ainda no futuro e explorar.